Olá, amigos. Mais uma vez é muito bom estar aqui no nosso Farol Político. O programa de hoje vai falar do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos falar do Partido dos Trabalhadores na seguinte condição: em nível de Patos, Lenildo Moraes, secretário de Agricultura do Estado da Paraíba, aqui conosco, secretário de Agricultura Familiar, e vice-prefeito do município de Patos. O Partido dos Trabalhadores hoje vive num confronto à questão com o PMDB. O PMDB que deixa o governo em nível nacional e o PT que deixa o governo do PMDB em nível municipal. Nós vamos falar também de candidatura própria do partido no município de Patos. Tudo isso agora no nosso Farol Político que está começando. O nosso programa hoje recebendo aqui o vice-prefeito de Patos, secretário de Agricultura Familiar do Estado da Paraíba, Lenildo Moraes, petista. Vamos falar do PT. Lenildo, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Isaías. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, discutir política aqui no Farol Político, né? E uma satisfação poder dialogar com você aqui, para que a gente possa entender um pouco da conjuntura que nós estamos vivenciando hoje. No nosso programa vamos falar três momentos, Lenildo. Vamos falar de PT, certo, essa situação em nível nacional. Vamos falar da decisão do partido em nível municipal no segundo bloco. E vamos falar de candidatura própria do partido aqui no município de Patos nesse terceiro bloco. Então, um programa hoje que promete aqui com sua participação. Eu começo perguntando, Lenildo, o que foi que aconteceu com o PT no segundo governo da presidente Dilma? Olha, Isaías, nós estamos vivenciando uma crise econômica que é profunda, né? Essa crise ela se iniciou em 2008, no mundo todo, todos nós nos lembramos, né? E aquela crise ela se aprofundou, né, em alguns países com maior intensidade, e em outros foi se acumulando, né, o processo. Alguns países demorou mais a chegar. É o caso do Brasil. O Brasil, naquele instante, ele enfrentou a crise fazendo um alto processo, né, de investimento, né, sobretudo no crédito, e fez com que se houvesse uma sociedade de consumo muito ativa, e isso fez com que aquela crise não atingisse o Brasil naquele momento. Então houve consumo interno muito forte, houve muitos incentivos para a indústria brasileira, subsídios que foram dados, à indústria automobilística, a linha branca, ou seja, então houve muitos investimentos naquele momento para que o Brasil não fosse atingido por aquela crise. Então, a crise ela chegou ao Brasil porque o Brasil teve que fazer alguns ajustes para poder não resolver o que foi feito o que não foi feito no passado, mas, sobretudo, você fazer esses ajustes para que a economia pudesse voltar a crescer. No paralelo a isso, veio a crise política, tá certo? A crise de valores éticos, a crise que de certa forma, fez com que o PT e outros partidos pudessem ser atingidos também. Quando você tem uma crise econômica e uma crise política, então aí termina contaminando o cenário, né? E contaminando as pessoas do ponto de vista de ter esperança, de ter capacidade de fazer investimento, de repensar aquilo que tem que fazer. Então o Brasil hoje, ele passa por um momento, por essas duas crises que a gente precisa sair delas. Eu acho que a principal é a política. Eu acho que a crise política ela só vai se resolver na política. E a crise econômica, ela é um segundo ponto dessa discussão. Então, o governo da presidenta Dilma, ela teve uma falta, na minha avaliação, de articulação política, por isso que existe a crise política, que isso se aprofundou mais com a Lava Jato, né, que foi um processo que, como eu disse, que atingiu todos os partidos e atingiu em cheio também, né, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ninguém esconde isso. O partido de certa forma, atingiu alguns quadros, né? E o que a gente espera é que se faça justiça também, inclusive com quem errou, que pague, né? Agora que se faça também a justiça com o pessoal dos outros partidos também, que a gente não vê o mesmo tratamento dado, principalmente ao PSDB, por exemplo, a Aécio Neves, que já foi citado várias vezes em delações, e sequer foi
está em processo de investigação, nem no Supremo, onde ele tem o fórum privilegiado, e nem também, sobretudo, em outras instâncias, como na Polícia Federal e também no Ministério Público. Então, a gente espera que se faça uma limpeza, a gente concorda, ninguém é a favor da corrupção, nós queremos, de certa forma, fazer com que esse processo ele sirva de exemplo, seja um processo pedagógico para a nossa sociedade, para que a gente possa ter políticos, de certa forma, comprometidos com a política, né? Porque a política é uma coisa muito bonita se você analisar, do ponto de vista estrito sensu da palavra. A política, ela é a base de tudo. Nós fazemos política em casa, na escola, no nosso condomínio, fazemos política no nosso partido político, na nossa associação de bairro, na nossa universidade, ou seja, a política é isso. Agora, o que nós não podemos permitir é que a política seja um negócio. Por isso que muitas vezes, quando nós defendíamos uma reforma política e continuamos defendendo, é porque nós queremos uma reforma política que seja, que vá no cerne da discussão. Porque as empresas, sobretudo as grandes empresas, elas fazem investimento na política. Então, quando ela financia um político em determinada cidade ou para ir para determinado parlamento, ela está querendo tirar aquele investimento que ela fez. Então, acho que a política, nesse momento, ela tem que ter, a gente tem que compreender esse processo que está acontecendo. Então, acho que a presidenta Dilma, ela careceu de mais articulação política. Eu acho que a gente precisa entender que a vinda do presidente Lula para a articulação política, de certa forma, é uma coisa normal e natural para que ele possa ajudar o Brasil a sair da crise, não só ajudar ela, mas ajudar o Brasil a sair da crise, porque independente do governo que venha, seja se, eu espero que não ocorra isso, mas mesmo que com ela permanecendo ou ela saindo, eu espero que isso não aconteça, se haja um grande consenso, uma grande concertação no nosso país. A gente precisa sentar as grandes lideranças, os grandes partidos, os movimentos sociais, os empresários, e a gente dizer, olha, qual o país que nós queremos? Ou seja, então, eu acho que o mandato da presidenta Dilma ela tem que ser concluído, na minha avaliação. Obviamente, eu respeito aqueles que vão para a rua, vão pedir para ela sair, ou seja, nós estamos numa democracia, mas nós queremos que ela termine o mandato para que a gente possa, num momento adequado, que são nas eleições, fazer o debate, que é muito importante para a nossa sociedade. E digo mais, a nossa oposição, ela não tem projeto para o Brasil. Ela não tem projeto para o Brasil. Esse é que é o grande problema. A gente não vê uma oposição debatendo os grandes problemas nacionais. Como é que vai sair da crise hoje? A oposição diz, nós vamos sair da crise tirando Dilma. Mas do ponto de vista econômico, qual é a proposta que a oposição tem para apresentar à nossa sociedade? Eu vou mais além. Qual é a proposta que nós temos hoje, que a oposição tem hoje, por exemplo, para debater a questão da geração de emprego e renda no nosso país? Ou seja, então, qual é a proposta que nós temos para o meio ambiente, que a oposição tem para o meio ambiente? Qual a proposta que a oposição tem para a agricultura nacional? Ou seja, então são esses temas que a gente não vê a oposição, que poderia estar aproveitando esse momento, até mesmo de fragilidade do governo, para que possa discutir temas grandes para o Brasil sair da crise. Qual a proposta nossa em relação ao comércio exterior, comércio externo? Qual é a nossa proposta em relação à questão do pré-sal, que nós descobrimos aí esse grande campo, né, de exploração de petróleo? Ou seja, e nós temos essa riqueza toda que está aí, que a gente precisa discutir. Por exemplo, qual é a proposta da oposição em relação à corrupção? Precisava saber também, tá certo? Então, esses temas a gente precisa, Isaías, de forma muito tranquila, de forma muito clara, debater nesse momento. E vamos, assim, de forma muito clara, né, lutar, tá certo? Vamos defender o mandato da presidenta Dilma, vamos defender o legado do Partido dos Trabalhadores. Tem muitas críticas, a gente sabe, mas teve muitos avanços no nosso governo, avanços sociais, avanços do ponto de vista de infraestrutura. O país hoje é outro. Se você pegar as estradas que nós temos hoje no Brasil, é muito diferente do que nós tínhamos há 12, 13, 15 anos atrás. Ou seja, o Brasil tem uma malha rodoviária que precisa fazer muita coisa ainda, mas o Brasil precisa reconhecer isso também. Nós temos a transposição do Rio São Francisco, que vai, de certa forma, minimizar os efeitos da falta d'água no Nordeste. Está chegando, as pessoas têm ansiedade e cobram com razão a chegada da transposição, mas é uma obra grande, uma obra que
que foi prometida no Brasil desde o século XVII, mas nós estamos concluindo e vamos concluir, vamos entregar. Então esse é o cenário que nós estamos vivenciando no Brasil, o cenário de muitos avanços que tivemos e um cenário de crise hoje, que a gente tem que entender que numa conjuntura como nós estamos vivendo hoje, é muito perigoso você tomar decisões precipitadas. Então, acho que na crise você tem que ter a capacidade de ligar o dispositivo da racionalidade, como nós chamamos. É justamente esse ponto aí. O senhor começou falando uma coisa na questão da crise. A crise no Brasil ela se dá por uma questão de crise mundial. O que faltou ao PT? Faltou humildade em, por exemplo, muita gente já entendeu quando essa questão de construção do Brasil, o senhor falou agora nessa parte final, a malha rodoviária, que o Brasil avançou, só faltou dizer que o filho do pobre foi para a universidade, que esse discurso também está muito vencido já. O filho do pobre sempre foi à universidade, né? A gente sabe que o crédito educativo já existia, hoje ele tem um outro nome, FIES, mas o PT sempre trabalhou o seu discurso de manutenção do governo como se tivesse inventado a roda. É isso que a gente tem visto que o PT fez até hoje. Quando você traz para si esse comportamento, as pessoas percebem que falta um pouco de humildade. A humildade do diálogo, por exemplo, com as oposições. Só acredita que o PT deixou de construir esse diálogo com as oposições, com os partidos, mesmo da base aliada, que agora, nesse momento, começa a perder. Faltou esse diálogo? O senhor interpreta dessa forma? Tudo que está acontecendo no momento por uma falta simples de diálogo? Isaías, é só uma questão que eu... Veja só, nós fizemos, e aí nós temos humildade de reconhecer que houve avanço no Brasil também, em governos passados. Eu acho que nós... Que também é uma conjuntura internacional. Eu acho que a questão do Plano Real foi um avanço, mesmo em momentos adequados, o PT se posicionou contrário. É porque o PT também vinha... Eram muitos planos que eram criados e nós estávamos sem acreditar em muitas coisas também. Mas teve avanço. Acho que a lei de responsabilidade fiscal foi um avanço para o Brasil também. Eu acho que nós temos avanços em outros governos também, isso eu reconheço. Agora, nós também, em relação às universidades, em relação à educação, nós avançamos muito. Foram 104 universidades criadas no Brasil. Ou seja, então nós criamos, o governo criou muitas escolas também. Eu até acho que o FIES é um processo, o ProUni também é um processo de criação que avançou muito, mas hoje nós temos uma descentralização da educação muito forte, sobretudo em escola, como escola técnica. É um sucateamento também na educação, não existe muito isso. O governo também deixou de cuidar um pouco disso. É porque quando você aumenta a parte de infraestrutura das escolas, você conhece bem isso, você termina tendo que aumentar o custeio. Quando você vive numa crise como essa também, então você não tem custeio para a manutenção das escolas, porque a arrecadação cai. Então, eu acho, da questão da humildade que você falou, eu acho que nós, tá certo, do Partido dos Trabalhadores, acho que do governo de uma forma geral, deve dialogar com todos os segmentos, inclusive com a oposição. E a oposição, ele faz esse blá 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 todo aí, mas em momentos importantes também, eles votaram com o governo em algumas coisas, tá certo? O PT, o governo teve a capacidade de fazer isso. Eu acho que no mandato da presidenta Dilma, houve um processo de desarticulação política. Eu acho que nos dois mandatos do presidente Lula, isso foi mais competente, tá certo? Eu acho que o governo teve mais competência, teve muita crise. Teve a crise do mensalão, teve muitos processos que foram complicados também. Nunca foi fácil. Até estava ouvindo uma entrevista ontem do presidente Lula, quando ele disse, em 2013 e 2014, ele não tinha o PMDB com o governo. O PMDB, então, o que nós estamos vivenciando agora, por isso que não é o fim do mundo o PMDB sair do governo, porque quando você tinha em 2013 e 2014, você tinha alianças pontuais com o PMDB, desde aquela época que existiu. Então, acho que nós podemos ter esse mesmo modelo de articulação política no Congresso Nacional nesse primeiro momento. Até porque o PMDB ele deixou de ser o protagonista nesse processo todo. Porque se o PMDB faz parte do governo, foi eleito junto com a presidenta Dilma, tá certo? Tem 7 ministérios no governo, tá certo? É parte integrante. Mais de 600 cargos. Mais de 600 cargos, ou seja, então coordenou todo o processo praticamente de infraestrutura nesse país. Foi o PMDB que coordenou, o PMDB que executou, e aí não precisa nem falar dos investimentos que foram feitos na nossa cidade a partir do governo federal, mas muitos deles na gestão de ministros do PMDB. Então eu acho que o PMDB ele está deixando de ser protagonista, tá certo? E está se tornando, na minha avaliação, uma questão
de fórum muito privilegiado para ele. Porque, veja só, como é que eu vou assumir o poder dando fazendo uma atitude como essa, rompendo com a presidente nesse momento? Bom, essa conjuntura nacional, se você for trazer a discussão, é claro que nós teremos um programa, 2 programas inteiros para divergência, né? Mas é bom pontuar isso aqui no nosso farol político, que eu pego o seu ponto de vista. E uma coisa que você transparece, isso é sazonal e é bem peculiar também a você, porque você não entra na alienação, você transparece pelo menos o seu ponto de vista, a partir do momento que eu perguntei se havia humildade, e você reconheceu se não havia humildade, e você reconheceu que não houve essa humildade. Então precisa, evidentemente, o governo se analisar e se reconstruir. Difícil é se reconstruir nesse momento, mas nada é impossível. Nós vamos ao segundo bloco comercial, daqui a pouco nós vamos falar de PT e PMDB em nível municipal. É rapidinho o intervalo comercial, a gente volta já já. No primeiro bloco, nós ouvimos aqui com o nosso entrevistado de hoje, Lenildo Moraes, vice-prefeito de Patos, secretário de Agricultura Familiar do Estado da Paraíba, petista, defensor, evidentemente, do governo Dilma, defensor do seu partido e defensor também de candidatura própria aqui no município de Patos. Mas candidatura própria nós vamos falar no terceiro bloco. Esse segundo bloco nós vamos avaliar a questão do seu partido com o PMDB. Essa questão da conjuntura em nível nacional e a questão da decisão do PT também em nível municipal. Lenildo, o seu partido, o PT, decidiu no último final de semana romper a aliança com o PMDB, o governo do PMDB no município de Patos. Até você dizia antes de começar aqui, os petistas em Patos se anteciparam à decisão do PMDB em nível nacional, essa debandada do governo do PT. Por que sair do governo do PMDB em nível municipal? Primeiro, eu acho que tem uma situação nesta conjuntura, nestas eleições agora, que precisa ser colocado. O PT tem candidatura própria. Então, desde o início do ano, no final do ano, inclusive, que o PT já vinha comunicando, inclusive nos meios de comunicação, na sociedade de maneira geral, que o PT teria candidatura própria aqui em Patos. Então, não tem sentido o PT com candidatura própria, fazendo um debate de propostas, de conteúdo programático, tá dentro do governo que você vai ter um candidato ou uma candidata para poder fazer a disputa. Ou seja, então o PT tinha que tomar essa decisão de sair do governo para poder ter mais liberdade, inclusive, de fazer o debate público, sobre a sua pré-candidatura. Então, o PT definiu, através da sua executiva, no último mês de fevereiro, e o PT tem um rito, tem as suas instâncias. Então, primeiro passa na executiva, depois vem a reunião do diretório municipal, essa que foi realizada no último domingo. Aí o diretório define que tem candidatura própria, define que o partido tem que caminhar com seus próprios passos, saindo do governo, define que você também, algum cargo que possa ter, tenha que entregar também. Ou seja, então, houve toda essa estratégia para que o PT possa fazer o debate. Então, o PT teve a necessidade de fazer a saída do governo de forma tranquila. Nós não vamos entrar naquele debate, que não constrói nada. Ou seja, o PT foi importante para o PMDB em 2012, na aliança, assim como o PMDB precisou do PT. Ambos tiveram a capacidade de fazer uma aliança, porque para aquele momento, para aquela conjuntura, foi importante para Patos a aliança PMDB-PT. Hoje, cada partido tem que seguir seu rumo. E nós vamos seguir de forma muito tranquila. Nós se antecipamos, inclusive, a decisão, muito por uma questão de calendário eleitoral mesmo. Dia 2 é o prazo final para que tenha novas filiações, para que haja mudanças de partido e que as pessoas possam ser candidatas. Tinha toda uma agenda, e está tendo também essa semana, de mobilização em relação à questão da defesa do mandato da presidenta Dilma. Então, a gente antecipou a reunião. Aliás, primeiramente ia ser dia 19. Aí nós não tivemos condição de fazer. Aí fizemos dia 27, domingo, e tomamos a decisão de forma muito tranquila, madura, por unanimidade.
Então não houve muito debate, como faz parte da história e da prática do PT, mas houve também um consenso. Esse consenso que você acabou de dizer, isso dado o momento político que o seu partido vive em nível nacional, nesse confronto com o PMDB, não seria uma questão de revanchismo começando em nível municipal? Não, é verdade, até porque nós soltamos uma nota, né, e na nota explicita esse fato também, né? Nós temos hoje um grande adversário em nível nacional, que é o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. E vocês puxaram o deputado Hugo Mota como então, pretensão de defesa para vocês. Dentro do PT, existe, né, muitas críticas, né, em relação a esse alinhamento político que o deputado Hugo Mota faz em relação a Eduardo Cunha. Não é só no PT, na sociedade de forma geral, né? Então isso, de certa forma, contribuiu para que o debate pudesse ser levado por esse lado aí. Mas a ideia nossa, até nós respeitamos a posição do deputado Hugo Mota, ele tem um alinhamento político com o Eduardo Cunha, que é do seu partido, é normal, ninguém critica isso. O que nós criticamos é que a forma com que Eduardo Cunha, por ele estar inclusive envolvido em vários escândalos nacionais, ser condutor de um processo de impeachment no Brasil. Ou seja, nós não concordamos com essa tese, né? E nós não achamos prudente, tá certo? O deputado Hugo Mota está alinhado a uma pessoa que não tem nenhuma moral do ponto de vista ética para conduzir um processo de impedimento no Brasil. Então, essa é uma coisa que é claro e nós não temos nenhum problema. Repito, respeitamos a posição dele, a do partido dele, mas nós temos a nossa. Acho que o PMDB, em Patos, de certa forma, a nós aliarmos com o PMDB, foi um momento importante para a conjuntura, como eu falei. Agora, eu acho que o PT tem que caminhar também tem que mostrar também as suas propostas. O PT tem experiência do campo de gestão. E nesse momento, com toda essa turbulência em que o seu governo enfrenta, o governo da presidente Dilma enfrenta, o senhor acha que vai encontrar fôlego para implantar esse pensamento aqui local? Claro, porque essa é uma pergunta até interessante, né? Porque o debate é local, tá certo? E eu quero discutir questão ética em Patos, questão de corrupção em nossa cidade. Então, eu sou pré-candidato a prefeito, tá certo? Eu não tenho nenhum impedimento, tá certo? O PT de Patos nunca foi envolvido em nenhuma falcatrua, em nenhum problema. Agora, eu quero saber se meus adversários, tá certo, vão ter coragem de fazer o debate ético em nossa cidade. Aí nós temos condição de fazer o debate no campo de conteúdo, que é o que nós queremos. Eu acho que esse é o mais importante. Agora, nós não vamos fugir também desse debate de combate à corrupção em nossa cidade. Nós vamos ter que atacar isso, porque o grande problema também que a gente tem que fazer é o seguinte, porque as pessoas muitos deles se preocupando com a questão nacional, mas estão esquecendo da questão local. O senhor traz um tom irônico nessa sua colocação. Eu passei a perceber, então, a leitura psicológica disso tudo. O senhor está falando essa questão do debate, será que os nossos adversários vão ter coragem de enfrentar o debate, essa questão da corrupção, tratar, debater a corrupção? Mas isso pode se antecipar? Vocês vão começar a provocar? Porque existe a questão das operações do governo municipal. Saindo desse governo, do governo municipal, deixando de ser um aliado político, o senhor passa imediatamente a ser, talvez, um dos adversários fortes. E talvez o senhor conheça o governo, e por conhecer o governo, o senhor sabe a fragilidade do governo. Para o Ministério Público, para o discurso que o PT vai implantar, o senhor vai trazer esses problemas locais agora, já a partir de agora? Não? Nós vamos fazer o debate de conteúdo na cidade. Sobre corrupção, nós temos uma proposta. Tá certo? Nós queremos implantar nas escolas municipais a disciplina de ética, tá certo? E política nas escolas. Nós temos que, Isaías, começa pelas escolas. Não é demagogia, não. É porque se você não começar desde a infância, desde a pré-escola, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, você tratando a questão da política, tá certo? E da ética na política, nas escolas, você não vai conseguir fazer com que a coisa avance. Países passaram séculos para discutir a questão da corrupção. Então, isso é um processo que começou na educação. E nós temos que ter essa coragem. Então, nós temos uma proposta clara, não só em relação à questão da corrupção,
em relação à questão do meio ambiente, em relação à questão das drogas. Nós temos que começar na escola a fazer esse debate, porque isso faz parte do processo. Então, nós temos conteúdo, nós queremos discutir conteúdo na nossa pré-candidatura, e quando a Justiça Eleitoral definir os prazos de candidatura, também fazer esse debate. Agora, nós não vamos nos esconder, nós não vamos fugir do debate ético na nossa cidade, de forma alguma. Ou seja, se for colocado o debate, nós vamos fazer o debate, aí não tem, ninguém vai ficar olhando para trás, para retrovisor, nós queremos olhar para frente. Agora nós não vamos ficar achando, nós não vamos aceitar esse debate que o PT é corrupto, que o PT fez coisa errada, e todo mundo, o que a gente sabe dos problemas que já tiveram no passado e que estão tendo agora no presente, querer dar uma de santo, a alguém que não tem nenhum problema do ponto de vista de valores com a gente. Então, nós queremos fazer esse debate numa boa. Agora, nós queremos discutir conteúdo para a nossa cidade. Esse é o que importa. E o debate, Isaías, de paz... O senhor fugiu um pouco da questão da pergunta, e o senhor sabe o que eu estava perguntando. O senhor foi uma das pessoas que provocou e talvez trouxe a época do então prefeito Dinaldo Vanderlei, né, por um problema de recursos da Funasa, se eu não me engano, trouxe problemas políticos para o então ex-prefeito até hoje. E o senhor conhece o governo municipal, sabe que existem alguns problemas no governo municipal. O senhor vai explorar esses problemas? Não, eu não, até porque eu não sei, eu trabalho com dados, com fatos. Então eu trabalho com uma lógica, tá certo? Propositiva, tá certo? Eu não vou entrar num debate, tá certo, em que a gente não construa algo diferente para Patos. Eu quero, Isaías, discutir para Patos a questão da geração de emprego e renda. Eu quero discutir para Patos a questão desse aeroporto nosso aqui para botar para funcionar, para que a gente possa ter voos comerciais para a nossa cidade. Eu quero discutir a questão do polo calçadista. Eu quero discutir a questão da juventude para a nossa cidade. Eu quero discutir a questão da saúde no aspecto geral, tá certo? Como é que a gente vai resolver de fato o problema da nossa saúde? Eu quero discutir saneamento básico em nossa cidade, ou seja, que para cada R$1 investido em saneamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, você economiza em saneamento, você investindo R$1 em saneamento, você economiza 5 em saúde, ou seja, então, esse debate que a gente precisa fazer do ponto de vista estratégico para a nossa cidade. Patos é uma cidade polo, uma cidade regional, tá certo? Que a gente pode trazer para a nossa cidade, tá certo? Mais universidades. Hoje nós somos um centro universitário aqui na cidade, nós podemos trazer, fazer mais. Nós podemos discutir aqui, por que não, um polo de saúde privada também, ou seja, nós temos muitos profissionais de saúde aqui que podem e devem investir também nesse campo também. Por que não investirmos no esporte aqui em nossa cidade? Nós temos aí muitos jovens, tá certo, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social, que podem entrar no desporto de maneira geral. Na cultura, então nós temos aí vários artistas, que eu tenho participado de alguns eventos, que a cidade não conhece. Bandas de rock nós temos na nossa cidade aqui, hip hop, nós temos trios de forró, nós temos várias manifestações culturais na nossa cidade que a gente não conhece. Ou seja, então, eu quero trazer para Patos esse debate, certo? A linha vai ser essa, não vamos fugir de nenhum tema, mas o conteúdo programático nosso é a questão propositiva para a nossa cidade. Ok, ainda nessa questão do seu partido com o PMDB, né, nós estamos vivendo essa questão de saída do PMDB do governo Dilma. Isso, evidentemente, que não implica diretamente na questão do trabalho que está sendo feito na comissão de impeachment, né? Como é que o senhor avalia rapidamente esse momento de turbulência do seu governo? O senhor acha que o governo da presidente Dilma vai encontrar fôlego para sair? E já emendando rapidamente, né, se fala que o Lula veio dar uma contribuição ao governo Dilma para tentar equacionar toda essa problemática. Por que ele não fez antes, Lênio? Eu acho que também foi um erro, né? Assim, você falou da humildade, a gente tem humildade de reconhecer isso. Eu acho que Lula já era para estar ajudando há muito mais tempo também, tá certo? Agora, ela foi eleita, a presidenta era ela, tá certo? Então tem toda uma discussão que a gente deve reconhecer também. Quem conduz a política é ela. Então eu creio, tá certo? E acredito, tá certo, que o presidente Lula tem capacidade política de resolver os conflitos políticos que nós estamos tendo, sobretudo com a base. Então, se a gente conseguir resolver esses conflitos com a base que nós temos hoje, a gente consegue sair da crise. E o presidente Lula tem essa capacidade, tem esse jeito,
ele tem essa condição, tá certo? Ele tem credibilidade de rua, a população gosta dele, e ele tem um bom trânsito dentro do Congresso Nacional. Ele soube administrar essa relação no Congresso Nacional também. Então, eu acho que o presidente Lula tem toda essa capacidade e essa condição para tirar o Brasil da crise. Nós precisamos sair dessa crise. Esse é que é o grande gargalo nosso. Nós não podemos ficar numa crise que nós estamos vivenciando. Um ponto que eu esqueci de falar anteriormente é que nós temos também, Isaías, nós vamos criar em Patos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa investir na geração de emprego e renda, sobretudo para as pequenas empresas. Isso aí a gente fala com certeza no próximo bloco, a gente vai discutir essa questão de pretensão de candidatura própria do PT, falar também da questão da aliança, saber como é que podemos avaliar o pensamento do governador, né, em torno dessa questão do município de Patos. Então isso já discutido no terceiro e último bloco aqui do programa Farol Político. A gente volta em 1 minuto. Amigos do Farol Político, voltando e agora nesse terceiro e último bloco, né, nós vamos falar da questão local do PT em nível municipal. Lenildo, o seu partido tem se articulado, o senhor disse aqui no início desse programa que a questão desse rompimento é porque o seu partido tem um pensamento de candidatura própria, mas a gente avalia, evidentemente, o momento político e a gente avalia a situação política em que o PT deve tratar a questão da eleição municipal. Essa questão de candidatura própria, o PT trazendo você ao nome do partido? Olha, o PT, como eu disse, tem um rito, né? Então o único nome colocado hoje é o meu nome, de pré-candidato, né? Que está colocado e que está aprovado, inclusive, na instância do Diretório Municipal. Isso não quer dizer que se outro companheiro ou companheira quiser colocar o nome, o PT vai ter que fazer essa discussão. E digo mais, se tiver também uma propositura do PT apoiar um outro candidato, também vai ter que passar na instância. Então, o nosso nome está colocado, estamos construindo isso internamente. Estou fazendo visitas a todos os filiados do PT, nós temos 600 filiados em Patos ao PT. Então, estou visitando casa a casa, conversando com as pessoas, construindo a unidade interna, que é muito importante para nós, e conversando com a sociedade também, dialogando com setores, com empresários, com segmentos sociais, conversando com os partidos também. Já tivemos conversações com vários partidos, ou seja, isso está sendo importante para mim, que está existindo uma aceitação muito importante para que Patos possa ter uma outra alternativa política nessas eleições, uma alternativa que de fato possa se diferenciar dos grupos tradicionais que historicamente governam a nossa cidade, ou seja, trazendo algo de inovador para as gestões de nossa cidade, para que a gente possa sair desse marasmo que nós estamos vivenciando hoje. Então, acho que a candidatura do Partido dos Trabalhadores em Patos, a pré-candidatura, ela é boa para a democracia, né, e para que a população possa ter opções também de escolhas e avaliar qual é o melhor cenário para as eleições de 2016. Então, acho que o PT ele vem trazer esse debate também. É bom para a política de Patos ter esse debate. E nós vamos, obviamente, discutir propostas que possam agregar algo diferente à nossa cidade. Vamos discutir a questão do orçamento participativo. Eu acho que essa polêmica que está sendo, por exemplo, das ruas que foram calçadas, que vão ser calçadas na nossa cidade. Eu acho que se você tivesse orçamento participativo, a sociedade definindo quais as ruas, como deveria ser feito, ou seja, você fortalece a democracia participativa e também fortalece a democracia representativa. Como deveria ser feito, né? Porque a grande questão é construir calçamento sem saneamento. Né? Exatamente. Se você tem a sociedade discutindo isso, a sociedade podia muito bem tomar essa decisão de, não, eu quero primeiro esgoto. A sociedade decidia isso, ou seja, então acho que esse é o procedimento correto. Nós queremos implantar o orçamento democrático em Patos para que a sociedade defina onde é que tem que se investir os recursos de sua arrecadação. A questão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós queremos fazer com que em Patos a gente pegue parte dos recursos do ISS, parte do recurso do Fundo Municipal de Participação, o Fundo de Participação Municipal, FPM, e de outras arrecadações também, a gente coloca no fundo para que a gente possa gerar emprego, tá certo? Tipo o Empreender Paraíba,
Algumas cidades, alguns municípios já fazem isso. Então você chega, por exemplo, num sapateiro que quer comprar uma máquina, uma costureira, um dono de um restaurante que queira comprar um balcão frigorífico. Então você tem essa capacidade de você estar girando e fazendo com que a economia da nossa cidade invista, tá certo? E cresça do ponto de vista de geração de emprego e renda. Você tem uma pessoa que tem uma sorveteria, então você quer comprar um freezer, quer comprar uma geladeira, quer comprar um carrinho. Então, esse tipo de distribuição, tá certo? De microcrédito, né, facilita a geração de emprego na nossa cidade. E para isso é muito fácil. Se eu pegar, por exemplo, 5% do fundo de participação e pegar parte da arrecadação que nós temos aqui em nossa cidade, do ISS, porque o ISS arrecada muito recurso na nossa cidade, tá certo? Então, se a gente pegar parte desse recurso e colocar num fundo como esse, ele vai girando e a nossa cidade vai dando oportunidade para nossos filhos aqui, jovens inclusive, que queiram ter um empreendimento, que queira comprar, muitas vezes, eu até brinco, né? Quer comprar às vezes um terno e não tem recurso para comprar um terno, fica pedindo a um e a outro. Ou seja, se você tendo um investimento como esse, qualquer time, se tiver registro, ou até pessoa física mesmo, pode fazer aquele empréstimo, pode comprar, ou seja, e fazer seus investimentos. Então, eu acho que são inovações simples, tá certo? Que a gente precisa fazer e, obviamente, buscando a nossa capacidade de recursos do governo federal também. Patos recebeu muitos recursos do governo federal. Eu acho que a gente precisa melhor aplicar esses recursos. Eu acho que nós temos que ter uma gestão transparente. Eu sou muito a favor de que todas as licitações nossas sejam através de pregão eletrônico, certo? Porque se você barateia os custos, você diminui, você abre a oportunidade para que outros possam participar. Porque às vezes as pessoas dizem, não, Lindo, quando você faz pregão eletrônico, você tira gente de nossa cidade para competir. Mas se você pegar um pregão eletrônico, de uma compra de medicamento, através de uma ata de registro de preço, por exemplo, em outros lugares, que foi eletronicamente, você tem uma economia só aí de 40% de insumos da área de saúde que você vai gastar menos. Isso em todas as áreas. Ou seja, então a gente quer transformar, a gestão pública em uma gestão transparente em todas as áreas. Não tem essa história da gente fazer as coisas às escondidas. Então, inclusive, eu estou vendo essas duas câmaras aqui, e nossas licitações vão ser todas filmadas. Tá certo? A inovação, ou seja, o STF, o Tribunal de Contas, as câmaras municipais, todas já têm. Então, acho que por que não você não faz suas licitações também abertas para a sociedade? Então, para mim, isso é inovação e transparência pública. Então, isso para nós vai ser um ponto importante na gestão. Tomara que as cortinas não obscurem esse pensamento de transparência, né? Mas vamos pegar a questão da candidatura própria, vamos pegar também a questão do momento político local. O senhor é um aliado político do governo, tanto é que o senhor constrói o governo sendo secretário dele, né, o secretário da Agricultura. Como é que fica a questão tocante do dedo do governador em relação à política aqui em Patos? Porque o PMDB é um aliado dele, o PT é um aliado dele. Então, o seu partido, essa questão de opção, partiria para quem? Essa conversa o senhor vai se antecipar, vai procurar o governo e mostrar o posicionamento do seu partido? Vai buscar um entendimento primeiro com o PSB, não? É tudo no seu tempo, tá certo? Eu acho que a política, ela tem essa dinâmica, né? Então, nós estamos construindo um processo de fortalecimento da pré-candidatura, estamos dialogando, estamos ampliando. O governador sabe das nossas movimentações, como também sabe das movimentações do PMDB, que o deputado Nabu é um aliado na Assembleia, ninguém esconde isso. Eu quero o apoio do governador, tá certo? É importante para nós, eu desejo esse apoio, tá certo? Que não só eu, mas todos aqueles que tiveram com o Ricardo no primeiro turno aqui em Patos. Então a gente quer, mas não depende só da gente, depende da avaliação dele, da estratégia dele que ele queira adotar. E nós temos que respeitar isso, certo? E respeitarei a posição do governador, que vai ser sempre meu aliado. Eu não vou romper com o governador, tá certo? Se a gente estiver junto nessa eleição, vai ser um prazer, vai ser muito bom para nós. E para Patos também. Agora, nós não vamos transgredir em nada nessa relação. Então, o governador, o tempo é dele, tá certo? Esse é que eu tenho dito, né? E no momento certo nós vamos conversar. Mas seria a opção de uma terceira via mais consolidada. Eu acho que essa coisa de terceira via, Isaías, me permita, eu acho que toda eleição em Patos ela vai ser polarizada.
tá certo? Eu só vou ter a oportunidade de ganhar as eleições em Patos se eu polarizar com um dos dois grupos, tá certo? Então, e eu quero polarizar essa eleição em Patos, tá certo? Então, deixa eu aproveitar essa questão de polarização. Seria algo imaginável PT-PSDB nas eleições de 2016 em Patos, não? Olha, nós estamos construindo um campo, porque veja só, se você pegar o recall, né, o espólio de votos, de apoios que você tem em Patos, hoje nós estamos divididos em 3 áreas aqui em Patos. A ala do PMDB, a ala de Naldo e a ala do governador Ricardo Coutinho, que aí eu me incluo dentro dela, tá certo? Esses 3 segmentos aqui, eles têm algo em torno, eles têm potencial, não que tem potencial entre então nós temos 3 vias. 3 vias, exatamente. Mas veja só, mais uma desses dois campos aqui tende a convergir. Necessariamente, se não tiver a compreensão política, lá na frente pode perder as eleições. Então nós estamos dialogando e queremos o apoio do governador. Se lá na frente, tá certo, a gente construir um entendimento pensando em Patos, pensando na nossa cidade, tá certo? Eu não fecho a porta, tá certo, para ninguém. Eu quero dialogar com todo mundo, desde que pense na nossa cidade. Esse diálogo vai acontecer também com o PSDB. Sem nenhum problema. Podemos dialogar sem nenhum problema, como podemos dialogar até com o PMDB. Se o PMDB, por exemplo, quiser retirar a candidatura deles, tá certo, para nos apoiar, não tem problema nenhum. Nós vamos. É utopia, não é? Tá certo? Não, mas nesse momento aí não. Eu sei, mas é inimaginário. É inimaginário. Mas eu estou dizendo que nós também temos essa construção. Nós só não vamos recuar da possibilidade de termos uma outra alternativa diferente, respeitando os outros grupos sem nenhum problema. Então, eu acho que a campanha em Patos, ela tende a se polarizar e a gente ter alguns arranjos futuros, eu não tenho dúvida disso. A gente tem visto muito também a dificuldade de se fazer composições na proporcional. O PT, evidentemente, vai caminhar com seus candidatos nessa questão da proporcional. O senhor tem dialogado também com relação aos nomes que poderão construir essa força que o PT pretende implantar nessas eleições de 2016? Não? Na eleição de 2012, o PT teve 4.365 votos na proporcional, certo? Na eleição de 2012. Que deu a eleição do vereador Fernando Jucá. Certo. Então, veja só, então o PT ele caminha para ter entre 4 e 5 mil votos na proporcional de novo este ano. Os pré-candidatos colocados. Então, você trabalhar mais um pouquinho da 2 vereadores. Da 2 vereadores. Então, o que é que nós estamos dialogando? Nós achamos que a eleição proporcional é uma estratégia dos partidos, porque o partido tem que ter representação na Câmara. Então, eu não posso confundir a eleição majoritária com proporcional, porque eu termino inviabilizando ou a chapa proporcional ou a chapa majoritária. Então, eu tenho deixado muito claro isso que eu tenho conversado, que é a questão estratégica dos vereadores, quem trata é a chapa proporcional, para que eles não fiquem prejudicados e nenhum partido. Você vê que em Patos tem vários chapões. Por quê? Porque eles estão preocupados justamente em fazer uma discussão de representação na Câmara Municipal. Então, eu vejo chapão aí que não tem, que está liberando os candidatos a vereadores para apoiar qualquer candidato a prefeito. Ou seja, eu acho que nesse aspecto aí, visa justamente fortalecer a chapa proporcional. Nós que vamos discutir a majoritária, mas queremos também que nós façamos vereadores para a Câmara Municipal. Lenildo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, que vou fazer, evidentemente, com relação à avaliação do governo Francisca Mota, que é o seu governo, o senhor é vice, rompeu agora. Essa avaliação rápida, na questão dos erros, onde foi que a prefeita Francisca Mota errou? Eu acho que é uma boa pergunta e eu não tenho nenhum problema, até porque eu já disse a ela isso. Eu acho que o problema da Francisca foi não dialogar com a sociedade. Tá certo? Eu acho que se você pegar uma gestão como a da prefeita Francisca, né, que eu não estou aqui para criticá-la ou para dizer que ela não fez nada. Tem algumas coisas que foram feitas, mas nós temos vários problemas na cidade que podiam estar melhor equacionados. Tá certo? Hoje praticamente o nosso trânsito está inviável. Você trabalha no centro, você sabe como é que é hoje o nosso trânsito. Nós não temos um transporte alternativo, um transporte coletivo em nossa cidade para levar os estudantes para a universidade. Ou seja, um problema que a gente precisava resolver. E a população no geral, né? A população geral, estou falando do exemplo do estudante. Você tem uma crise enorme, que não é só dela, né, não é só de Patos, mas da saúde. Por exemplo, nós temos hoje uma discussão que precisa ser feita em Patos sobre a questão da dengue, das doenças ocasionadas justamente pela falta de saneamento. Ou seja, então nós precisamos discutir isso em nossa cidade. Então esse é um outro ponto que a gente precisa dialogar. E eu acho também
que a gente, na área da geração de emprego e renda, eu acho que faltou uma articulação maior para que pudesse trazer para Patos investimentos, empresas para instalar em nossa cidade. Eu vejo muito gestor público aí correndo atrás de empresas para trazer para as suas cidades. É 50 empregos ali, é 30, é 100. Quando termina isso, você está gerando emprego na nossa cidade. Eu vejo Sobral fazendo isso, eu vejo Juazeiro, Petrolina, Caruaru, ou seja, eu vejo Toritama, que é menor do que Patos, fazendo isso. Ou seja, então, eu acho que a gente tem que ter um aspecto importante. O que o senhor enxerga é o que a população, na realidade, sente e vê. Né? Agora, eu finalizo agradecendo, né, sua participação aqui conosco. Foi muito bom ter, evidentemente, que não naquela questão do embate, né, porque as coisas ainda estão acontecendo. Vamos esperar o desfecho disso tudo e, quem sabe, num outro momento, se eu voltar aqui para avaliar toda essa tempestade. Obrigado pela presença. Obrigado a você e a todos os telespectadores da TV Sol. Meus amigos, eu quero agradecer a você que mais uma vez nos assistiu, fazer o convite para estarmos novamente no próximo programa, todas as quartas, às 8 da noite, aqui na sua TV Sol. Obrigado pela audiência, um grande abraço, boa noite, até o próximo encontro.